da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Ao andar pelas ruas, repare na quantidade de sonhos que estão ali ao seu lado. Vê aquela jovem que caminha apressada? Um sonho anda junto com ela, o de se tornar arquiteta. E o daquela pessoa mais adulta ao telefone? Um sonho fala diariamente aos ouvidos dela: adquirir uma casa própria. Perceba aquela senhora sentada no banco da praça. Um sonho está sentado ali ao lado dela, rever a sua cidade natal na Itália. Vê aquela criança brincando no parque? O sonho dela é de ganhar uma boneca. Já o do pai que a acompanha, o de arrumar um emprego. Aquela mulher solteira tem o sonho de se casar, e sua irmã casada, o de ter um filho. O doente, de se curar, e o atleta, o de bater um recorde. Há quem sonhe em escrever um livro e quem persegue o de publicar um best-seller. O que sonha há anos em ter o seu primeiro carro e o que alimenta ter uma Ferrari. É possível encontrar, sem preconceitos, gente que aspira um local para abrigar os moradores de ruas e pessoas sonhando em colocar silicone nos seios. Mas na múltipla, diversificada e interminável lista, há um lugar especial reservado àquelas que carregam na alma o sonho de ser professor ou professora. Mas o que é ser professor, senão professar os sonhos dos outros, acompanhar, orientar e desejar que a educação possa ser realmente o caminho para a realização concreta dos que têm sonhos. Não deixar de acreditar nunca, ter a certeza da possibilidade concreta até dos sonhos ditos impossíveis. Enxergar aquela luz que brilha nos olhos de muitos e não deixar que ela se ofusque. Ser professor é lutar contra o apagador de sonhos no quadro negro da injustiça social, que chega pelo caderno das nossas mazelas, pelas linhas da violência, da corrupção e da miséria. Ser professor não é somente celebrar a vida, é comungar com ela os sonhos de todos nós. Ser professor, enfim, é viver os sonhos, acreditar nos sonhos, alimentar os sonhos. É ser professonho. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nesse dia 7 de outubro de 2013, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja, acompanhe esse programa e participe dele, pelo 37216955 ou através do nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. Eu tenho certeza que você que sabe valorizar o professor, o professonho, como eu disse nesse editorial, já marca aí na sua agenda no próximo dia 15 de outubro, né? Dia do professor ou da professora, né? Então, aqui a gente já vai antecipando um pouco essa data e hoje nós trouxemos para conversar sobre esse tema que é de fundamental importância para todos nós, para toda a sociedade, sobre o que é ser professor, sobre principalmente o curso de pedagogia que forma professores e para isso nós trouxemos aqui nos nossos estudos aqui da TV Poços, e é um prazer recebê-los, eles que fazem parte aí do colegiado de curso de pedagogia da PUC. Espera aí que tem algum problema acontecendo, né? Espera aí que eu não estou entendendo. Ah, sim. É porque hoje, na verdade, antes de mais nada, eu queria adiantar para você um assunto que nós vamos tentar comentar aqui no programa, não faz parte do assunto específico o tema de hoje, mas está acontecendo nesse momento, infelizmente, no shopping aqui de Poços de Caldas, no shopping Poços de Caldas, um assalto, né? Vários meliantes, vários bandidos entraram no shopping aqui de Poços de Caldas, né? A mão armada, encapuçados, e nós vamos estar acompanhando e tentando chamar lá do shopping para a gente ter mais detalhes sobre isso. E por isso a Natália Carvalho, que sempre faz a
matéria de abertura, acho que preparou alguma coisa para a gente colocar no ar antes da gente conversar aqui com os nossos entrevistados de hoje. No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor, dia daquelas pessoas que tiram boa parte do tempo para ensinar o próximo. Nos ensinam as primeiras letras e as primeiras palavras. Mas será que este profissional é valorizado da forma que deveria? Ultimamente temos acompanhado muitas greves da categoria, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Eles reivindicam melhores salários, condições de trabalho e mais dignidade. Eles pedem ferramentas para ensinar da forma que sonharam um dia. Aliás, só se muda a realidade de uma sociedade através da educação. E para isso é necessário dar o devido valor àqueles que têm o dom de ensinar. Para falar desta data e sobre este tema, recebemos no Hora da Verdade de hoje os professores e coordenadores do curso de Pedagogia da PUC Minas em Poços de Caldas. Tá, então, a matéria da Natália Carvalho, ela que está lá no Shopping Center acompanhando esse assalto ao que me referi aí, um pouco antes aí da gente começar, né, a dizer quem são os entrevistados dessa noite. E agora sim, o coordenador, o professor Francisco Rogério Bonato, a professora Maria Cristina O'Reilly e a professora Carla Aparecida Zucoloto são os entrevistados de hoje do Hora da Verdade. E você vai participando com a gente pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Conto com a sua participação. Eu vou começar aqui com o professor Francisco Rogério Bonato. Na verdade, ele é conhecido como professor Rogério, né, para facilitar aqui a nossa comunicação. Professor Rogério, há muito tempo a gente escutava, e ao longo do tempo, não sei se se firmou, dizendo que, eu lembro de uma frase até que decodificava um pouco isso, que até na matéria da Natália Carvalho chamou a atenção, com relação ao salário do professor. E eu lembro de uma frase que dizia o seguinte, que o professor é inteligente, mas não é inteligente ser professor. Eu queria saber do senhor com relação a isso, porque se fala muito no salário dos professores, comenta-se muita situação, e eu queria saber do senhor qual que é a opinião do senhor como coordenador do curso de Pedagogia da PUC sobre esse assunto, estendendo também as nossas convidadas, a Cristina e também a professora Carla. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a todos, boa noite a você. Um prazer estar aqui conversando sobre a questão da educação, da formação dos professores, né? E aproveitando já a sua pergunta, a sua deixa, eu acho que essa é uma questão que há muito tempo vem sendo, né, objeto das discussões de professores, principalmente das organizações das categorias, os sindicatos, né, nos diferentes organizações de professores, né, tanto professores do ensino público quanto do ensino privado, né, é uma reivindicação que sempre esteve presente, né, nessas discussões a respeito da valorização do professor. Acho que hoje em dia, né, diante da atual situação política, a gente tem um aspecto diferenciado, né, nesse sentido. Hoje a gente tem uma lei federal que regulamenta, que estabelece um piso, né, para o salário dos professores, que também obedece ou conhece um reajuste. Piso é nacional. Né? Piso é nacional. E tem o valor, o senhor lembra do valor? Está por volta de 1.500. Para uma jornada de quantas horas? De 40 horas. 40 horas, né, semanais. Entretanto, nem todos esse piso, né, nem todas as unidades da federação, sejam estados, sejam municípios, seguem esse piso. Muitos ultrapassam e outros... muito poucos ultrapassam, né? Mas boa parte de muitos prefeitos municipais ou mesmo governadores questionam, inclusive na justiça, esse piso, porque alegam a não possibilidade de cumprir, né, o que é colocado em lei. Então a gente hoje, se essa era uma situação mais generalizada até algum tempo atrás, depois, né, que foi estabelecido esse piso, a gente precisa olhar as diferentes situações, diferentes realidades para saber, né, como isso vem sendo entendido. Porque se essa lei é federal, tem um âmbito federal, a aplicação dela está relacionada ou ao âmbito estadual ou mesmo municipal. E aí são os
os dirigentes, né, prefeitos ou governadores do estado que devem justamente pensar na aplicação dessa normativa. É interessante que no Brasil a gente tem leis, aquela velha coisa também que é tão dita, que às vezes pega mesmo, né? Frases que pegam, essa de que a lei brasileira não pega, né? Cria-se a lei e as pessoas não seguem. Cristina, você que já foi minha professora, eu lembro que você era uma professora, sempre foi uma professora precoce, porque eu já tinha lá meus 18 anos, e você estava começando já a carreira com uns 10. É um prazer recebê-la. A sua opinião aí. Quantos anos de magistério, vamos chamar assim? Boa noite. Obrigado, né? Foi um prazer ser sua professora, você sabe disso, né? Meu também. A gente já está há um bom tempo, né? Minha trajetória começou mesmo na escola particular, onde eu comecei a aprender mesmo a docência na prática. Depois eu fiz uma carreira no Estado, me aposentei na Secretaria de Estado da Educação. E depois, então, resolvi me dedicar à academia, ao estudo, né? Aprofundar mesmo na pós-graduação e essa vida. Então, já tem, assim, alguns anos, né? Vamos dizer assim. O fato de dizer que já tem uma aposentadoria, já dá para o telespectador fazer uma Vamos mudar rápido de assunto. E com relação ao salário do professor? Então, é isso que o professor Rogério estava colocando, né? Então, a gente tem que hoje analisar realmente as situações. Elas são, vamos dizer assim, regionais. E há alguns implicadores, né, que elevam ou que estabilizam o vencimento do professor, que estão previstos nas leis orgânicas, né, dos municípios, que são os chamados planos de carreira, né? Então, os planos de carreira preconizam a trajetória do profissional da educação dentro do sistema. E, basicamente, a evolução desse profissional está ligada à evolução da sua formação, né? Então, daí a nossa preocupação num trabalho efetivo da formação docente, tanto em nível de graduação como em nível de pós-graduação, porque a palavra de ordem hoje, e a gente sabe disso, estando no mercado de trabalho, que a necessidade da formação continuada está realmente posta, né? Então, os planos de carreira, eles basicamente estão focados na evolução financeira ou de vencimento do profissional a partir também do seu investimento de estudo, né? E aí existe também uma discussão grande, porque os professores, e com razão, dizem não em outras palavras, o que você está querendo dizer é que também o professor tem que auxiliar a si mesmo para receber mais, né? Sim, justamente, né? Procurar também se aprimorar. Esse aprimoramento ele pode vir por parte do professor só, mas também os sistemas de ensino oferecem capacitação continuada, né? Hoje nós temos assim N possibilidades de estudo, tanto presencial como à distância, né? Então, essa questão hoje de ir atrás da formação, ela está já bem mais avançada, bem mais amena em termos de dificuldade do que quando a gente estudava, né? Okay. Professora Carla, sua participação aqui no ar, obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite a todos. Você está há quantos anos na docência? Também há alguns anos. Alguns poucos. Já tem uns 2 dígitos aí consideráveis. 02. Quem me dera. É sempre um prazer discutir essas questões todas, né? Eu ainda teria a contribuir aí com essa reflexão que ser professor não é diferente de nenhuma outra profissão, né? Ele é como todas as outras profissões. Elas demandam, né, política pública no sentido de garantir, né, a remuneração pela tarefa, demanda empenho, que é isso. Como é que eu me dedico, a minha formação, que diferencial é esse que eu tenho? E eu traria um outro elemento que eu acho que tem se tornado um elemento raro hoje em dia, que é o elemento de você conseguir enxergar possibilidades dentro de um cenário e dentro da sua área de atuação. Então, assim, não basta só ser professor, ter mestrado, ter doutorado, mas como é que você age nesses cenários todos, né? Isso é importante também, né? Quando as pessoas olham para você, que professor você é? Né? Você começou o seu editorial falando do professonho, né? Todos nós perseguimos os nossos sonhos, né? Para onde é que você direciona o seu sonho? É para aqui pertinho? É para longe? Na verdade, a gente discute também a questão do empreendedor, né? Se o professor está também gerindo a sua carreira, não é isso? Exatamente. Muito bem. Bem, eu queria, continuando, não sei se nós já vamos para o intervalo, com certeza.
Eu queria fazer uma outra pergunta nessa sequência, que é com relação... A gente fala de curso de pedagogia, né? E todo mundo, mas o que será que é curso de pedagogia no final das contas? Muita gente não compreende nem o curso e às vezes nem a questão do mercado, né? Quer dizer, você faz curso de pedagogia para fazer o que depois do curso? Então, na sequência, a gente vai conversar sobre isso. E a gente aguarda a sua participação pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Sai daí que a gente volta.